subir e descer o percurso atirando flechas. Esta é a hora em que Poros devia ter atacado. Talvez não estivesse pronto. Talvez ele não estivesse em seu momento mais agressivo. Não sabemos. Mas parece que ele ia aceitar a batalha que Alexandre começaria. Poros deu tempo para que as tropas de Alexandre chegassem e estudassem a formação do seu exército. À frente, uma fileira de 200 elefantes de guerra. Atrás dos elefantes, uma fileira ainda maior de 30.000 tropas. E em cada ponta, uma brigada de 1.000 cavalarias para proteger os flancos. A infantaria de Alexandre tinha metade de homens, então o melhor era fazer uma luta de cavalarias em vez de infantarias. Tem um problema: elefantes. O historiador romano Cúrcio descreve a cena. As bestas estavam posicionadas entre fileiras de homens armados, a uma distância gigantesca, enquanto o próprio Poros quase excedia o tamanho da estatura humana. A besta em que estava montado parecia aumentar sua altura. A cavalaria macedônia nunca tinha visto tantos elefantes. Agora, os combatentes individuais não eram tanto problema, eram os cavalos. Os cavalos não conheciam aqueles elefantes e o cheiro, som e visão deles apavoraram a cavalaria macedônia. Alexandre precisa rever seu plano tático para usar a cavalaria efetivamente. Ou esta batalha, sua melhor chance de conquistar a Índia, será perdida. Oi, eu sou Rick Dale. Alexandre concluiu a difícil missão de atravessar o rio Hidáspes. Ele derrotou uma pequena força indiana. E agora ele está prestes a atacar todo o exército indiano. A infantaria indiana era 2 vezes maior que a grega. Alexandre sabia que seu diferencial era a cavalaria 4 vezes maior que a de Poros. Então agora o jogo era como lutar uma guerra que não é a da infantaria. Alexandre tinha uma habilidade fenomenal de ler rapidamente um campo de batalha e formular uma estratégia para ganhar vantagem. Alexandre posiciona seu esquadrão de 4.000 cavalarias na direção do flanco esquerdo de Poros. Poros tem apenas 2.000 cavalarias, 1.000 em cada ala. Poros ordena que sua cavalaria à direita troque de posição e fique atrás da linha de combate para reforçar a ala esquerda. Este era o erro que Alexandre esperava. Agora Alexandre pede para que Quenos, um dos seus comandantes de 2.000 cavalarias que se direcionavam para o flanco esquerdo de Poros, troquem de direção e ataquem o lado direito, indefeso. Os 2.000 cavaleiros chegam na ala direita. Não tem ninguém para lutar. Eles avançam e se posicionam atrás dos indianos. É uma situação bizarra elaborada pela tática brilhante de Alexandre. Enquanto Quenos e 2.000 cavalarias se posicionam atrás dos indianos, Alexandre dá ordens para que os arqueiros bombardeiem a cavalaria indiana com tiros e tiros de dardos fatais. Então, Alexandre guia sua brigada de elite de 2.000 cavalarias furiosamente, direcionando-se para a direita, passando pelo flanco esquerdo de Poros. Poros faz o que qualquer comandante faria. Ele tenta expandir seu flanco esquerdo. Então, ele pegou a ala esquerda e pediu para se reposicionarem mais para o lado esquerdo. Eles saíram de posição, se posicionaram para marchar e começaram a se deslocar para a esquerda, para evitar o cerco. Com os indianos marchando para a esquerda e Quenos em movimento, Alexandre muda de direção novamente. Em vez de envolver o flanco esquerdo de Poros, de repente, ele vira para dentro e corta a ponta esquerda do corpo principal do exército. Ao mesmo tempo, Quenos, que havia percorrido todo o campo de batalha, chega onde chamamos de centro de gravidade, ou o ponto crítico da batalha.
e bang, ataca a ala esquerda do exército de Poros. Agora, Poros está exatamente onde Alexandre queria. Sua ala esquerda está rachada, a cavalaria destruída. O Alexandre sempre parecia, em qualquer batalha que lutava, ele sempre parecia estar no ponto crucial, onde a tática mudava. O ponto crucial, onde em vez de ir para fora, vinha para dentro. Onde atravessava a lacuna, em vez de ir por fora. Como fazer isso e, ao mesmo tempo, auxiliar seus homens, é um talento raro. Agora Alexandre desloca sua infantaria pesada contra o meio do exército. Mas Poros não desiste. Ele manda os arqueiros atacarem. O arco indiano tem 2 metros de bambu forte e flexível. Para estendê-lo totalmente, o arqueiro deve firmá-lo no chão e segurar com o pé. O tamanho enorme resulta em uma força inigualável. As flechas com ossos afiados ou pontas de metal podem perfurar qualquer armadura. Mas devido ao tempo, os arcos são ineficazes. Choveu na noite anterior, e todos aqueles milhares de cavalos, homens e elefantes deixaram o chão lamacento. O exército indiano não tinha costume de lutar em épocas de chuva. Os arqueiros não conseguiam prender as flechas. Azar de Poros. Ele perdeu uma de suas armas mais poderosas. Com a ala esquerda destruída, o exército de Poros fica reduzido à infantaria, aos elefantes treinados para a guerra e arqueiros. Não era só lutar contra o elefante. Em cima dele havia o que chamavam de Howdah, que era um arqueiro. Eles tinham um esquadrão de 13 tropas em volta, da mesma forma que usamos tropas para proteger tanques hoje. Mas os elefantes têm um ponto fraco: os olhos. A infantaria grega tenta atingir seu alvo. Imaginem o que acontece se um elefante é atingido no olho. Ele vai à loucura. O elefante é um animal muito grande. Em meio ao caos, Alexandre ataca o centro do grupo e aniquila o flanco. Apesar de encurralado pelos 2 lados, Poros persiste. O exército começa a se desmoronar sozinho, num grupo gigante de 10, 12 mil homens, animais, carruagens, burros, cavalos. Eles não podiam se mexer. E a infantaria não parava de pressionar. A cavalaria pressionava pelos lados. Nesse tipo de batalha, se não houver espaço aberto, não dá para ter casualidades. Mas se você fecha o combate, fica terrivelmente perigoso, porque não dá para se mexer. Não dá nem para fugir. O problema nessa batalha é que não dava para fugir. Combate brutal de homem para homem. Animais em pedaços. A batalha de Hidáspes acaba em um massacre violento. A espera chega. Alexandre e suas tropas gregas estão destruindo o exército da Índia na batalha do rio Hidáspes. Alexandre manda o restante da sua cavalaria girar em círculos ao redor daquela massa de homens apavorados. O exército de Poros é pego em uma armadilha. É impossível se mexer. 10 mil seres humanos pressionados por outros 8 mil seres humanos num caldeirão de massacre. Os gritos de animais, os barridos de elefantes machucados, por exemplo, o relinchar de um cavalo em dor. Lembrem que se alguém caísse, se um cavalo escorregasse no chão ou acabasse se machucando, ou se por acaso um homem caísse do cavalo, estariam mortos. Seres humanos foram esfaqueados e golpeados, barulho, gritos, e o campo de batalha rapidamente ficou coberto de sangue, entranhas e pedaços de carne humana. E o cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro. Os elefantes, quando se machucam, como muitos animais, defecam. Imaginem isso também.
O barulho e o cheiro e o terror humano eram completamente terríveis. Cerca de 7 horas após o início da batalha, o exército de Poros está praticamente destruído. Mas Poros sobrevive. Não foram completamente destruídos, mas provavelmente 3/4 do exército foi morto. O próprio Poros estava bastante machucado, mas continuou a lutar. Alexandre admira a coragem e determinação de Poros em continuar a lutar diante da derrota certa. Alexandre reconhece em Poros um espírito guerreiro familiar. Ele não queria matar o homem que aprendeu a respeitar. Então ele envia um mensageiro para pedir uma reunião. O historiador grego Arriano lembra a conversa. Alexandre foi o primeiro a falar. Ele disse: "O que acha que devo fazer com você? Trate-me como um rei." Poros respondeu. Alexandre fica tão impressionado com a dignidade e compostura de Poros que decide deixá-lo como rei e manter seus territórios e súditos. No final das contas, Alexandre, na Batalha do Rio Hidáspes, mostrou sua tática brilhante. Era um cara que lia o campo de batalha. Ele tinha o que Napoleão gostava de chamar de coup d'œil, ou golpe de visão. Olhando o terreno, observando a posição das forças, ele é capaz de organizar rapidamente, nesse caso, um plano tático para a sua própria vantagem. Com a vitória em Hidáspes, Alexandre o Grande deu seu primeiro passo na fronteira da Índia. Mas também é seu último. Conforme ele avança no país, vários estados aglomeram suas tropas e se unem contra o invasor. Na próxima batalha, Alexandre é confrontado por 300.000 tropas indianas. Na tentativa de conquistar a Índia, ficamos com a sensação de que a análise de inteligência estratégica de Alexandre não foi tão boa quanto no passado, porque qualquer visão razoável do que acontecia na Índia na época nos levaria à conclusão de que seria uma missão militar quase impossível para um exército pequeno de gregos. Agora, os homens de Alexandre percebem que o objetivo de seu líder se tornou uma missão suicida. Eles têm lutado arduamente e a revolta está no ar. Ele tentou convencê-los a continuar. Ele era inspirador, suas tropas eram leais, mas elas não aguentavam mais. Alexandre, em constante harmonia com seus homens, acaba cedendo à vontade das tropas e se direciona ao sul, de volta à Babilônia, onde hoje fica o Iraque. Mas sua aventura no Oriente pode ter-lhe custado a vida. O mais provável é que ele tenha morrido de malária na Babilônia, segundo a história diz, ou ao menos os livros dizem, porque ele era considerado o faraó do Egito. O corpo dele foi enviado ao Egito, onde foi embalsamado e colocado em um caixão de cristal. Alexandre o Grande, um dos estrategistas militares mais brilhantes da história, morreu aos 33 anos. O conquistador da maior parte do mundo de hoje. Sua história e liderança continuaram a inspirar grandes militares da história. Durante a Primeira Guerra do Golfo de 91, o general Norman Schwarzkopf destacou uma página do livro de Alexandre o Grande sobre suas estratégias militares. Como Alexandre, o general Norman essencialmente simulou um ataque principal nas forças do Iraque que ocupavam o Kuwait no sul. Mas suas tropas principais, tanques modernos, cavalarias pesadas, se deslocaram centenas de quilômetros a oeste, até o flanco direito dos iraquianos. É a estratégia de Alexandre, destruir totalmente o exército iraquiano. A guerra da Operação Tempestade do Deserto terminou em 100 horas. Essa foi uma ação de cerco de sucesso, da qual o Alexandre teria muito orgulho. Alexandre o Grande